para começar, pessoal, tem uma história linda demais. Hoje a gente vai até Uruçanga para conhecer a história da Patrícia, empreendedora que transformou a tradição da uva Guete em negócio, unindo vinícola, pousada e enoturismo. Um exemplo de como a valorização da identidade regional pode gerar desenvolvimento, oportunidades e experiências únicas. Entre vales, colinas e uma tradição que atravessa gerações, o sul de Santa Catarina guarda um tesouro que vai muito além da paisagem, a uva Guete. Cultivada em terras baixas e adaptada às condições únicas da região de Uruçanga, ela se tornou símbolo de identidade, história e desenvolvimento econômico. Foi a partir desse potencial que famílias transformaram saberes herdados em negócios sustentáveis, colocando o estado no mapa do vinho nacional, que é o caso da Vinha Amazon. Em 1976, o meu pai e o meu tio, engenheiro agrônomo e civil, resolveram empreender aqui no local, motivados não só pela vocação da vitivinicultura, que eles identificaram, trabalhando o Brasil afora, pela identidade que o Uruçanga representava nos seus relacionamentos, mas também para ter um empreendimento próximo aos pais, velhinhos, para eles poderem dar uma atenção maior, porque meu tio morava no Rio de Janeiro e meu pai, nas consultorias, viajava o Brasil inteiro e a gente estava se mudando para Florianópolis. Mas aí, então, empreendedor, do jeito que era, agrônomo, ele também tinha muita noção de agregação de valor na agricultura familiar. Então, ele queria estimular os agricultores a migrar da fumicultura para a fruticultura, que na agregação de valor é muito mais sustentável do que a fumicultura na época, estamos falando de 50 anos atrás, né? Então, ele encontrou esse terreno, que era uma antiga colônia italiana, de uma família que veio da região de Treviso, na Itália, e implantou aqui com o irmão dele uma agropecuária. Agropecuária produtora de frutas e já na agregação de valor pensando na industrialização. E aí começou essa nova história da nova geração, aonde eu então vim para ajudar minha mãe, ver o que fazer. Fiquei ainda 2 anos tentando como agropecuária e vinícola, o formato dele, mas não tinha como, porque eu não era engenheira agrônoma, nem era do rural, e nem minha mãe, a gente era urbana, né? Aí eu conheci o Toninho, meu marido, especialista em marketing, e a gente então resolveu agregar mais um elemento econômico à propriedade, que seria o serviço turístico. Então, agricultura a gente focou na uva, indústria continuando com vinho, mas seria o vinho servido na mesa do visitante que iria trazer dinheiro para viabilizar a propriedade, para não ser vendida. Ao longo de 3 décadas, o Sebrae tem sido um dos principais aliados da Vinha Amazon no fortalecimento do negócio e na valorização da uva Guete. Por meio de cursos, consultorias e mentorias, a instituição contribuiu para profissionalizar a gestão, qualificar processos, ampliar mercados e preparar a vinícola para os desafios de cada nova safra. Eu, como empreendedora, a nova fase do Sebrae, que é a partir desses projetos que eles chamam de ALI, que é Agente Local de Desenvolvimento, e alguns outros programas que eles têm, como essa denominação de origem e tal, eu, como empresária hoje, me ajuda muito. Então, assim, em primeiro lugar, instituição ajudou várias comunidades a desenvolver as suas economias na busca da diversificação. Eu fui diretamente beneficiada por ter um empreendimento turístico nesse meio. Agora, nessa nova fase do Sebrae, os agentes locais de desenvolvimento me capacitaram enquanto empresária, né? Desde a parte de gestão de recursos humanos, gestão de recursos financeiros, a parte do uso adequado das mídias, porque agora o Sebrae está trabalhando assim mais focado em setores, né? Segmentado. Então, aquela parte principal de desenvolvimento regional, eu noto que ele já fez a sua parte, talvez vá voltar futuramente, mas enfim, em todos os âmbitos a gente tem sido beneficiado e conseguimos hoje chegar aqui com bastante clareza e segurança não só minha como negócio, mas da equipe de colaboradores, né? E também em questão de mercado e posicionamento e tudo mais.
E não tem como nós falarmos de um negócio sem mostrar na prática como ele funciona. Nós estamos aqui, vamos falar com a Patrícia, que inclusive é a sócia proprietária desse estabelecimento. E aqui, Patrícia, muitas coisas são feitas, como suco e também vinhos. Você vai mostrar um pouquinho na prática como todos esses processos funcionam, mas também sobre esse espaço incrível que você tem aqui em Uruçanga. Então, a gente está no restaurante, trabalhamos com eventos para grupos e enoturismo. Recepção com o vinho à mesa, harmonizados e a gastronomia toda elaborada por nós aqui na casa. E agora a gente podia aproveitar que estamos bem na época da colheita da uva e estamos elaborando suco de uva que a gente depois serve durante todo o ano. Esse é o processo que a gente pode mostrar para vocês. Muito bem, já que foi permitido, então a gente vai entrar e ver como funciona. Vem com a gente. Então, nessa época do ano, a nossa cozinha do restaurante, ela fica focada na elaboração de 2 sucos de uva, que é através do processo artesanal. É o suco colonial, como se faz nas colônias, né, das famílias agricultoras. A gente usa a panela extratora. Esse suco ele não é comercializado fora da propriedade, ele é consumido aqui durante todo o ano. E é um processo onde a uva é colocada nessa fase intermediária. Com o vapor da água, os grãos estouram e saem por essa tubulação. Depois, então, por último, ele é pasteurizado nessa outra panela, onde ele atinge 80 graus. Então, todo o volume de suco é colocado nessa panela. E depois, então, finalmente é engarrafado. E para isso, nós usamos uma reciclagem das garrafas de espumante. E fechamos com a enrolhadeira artesanal com a rolha mesmo. Então, é um suco de uva embalado em garrafas de espumante fechados com rolha. Ou seja, Patrícia, pra gente, né, pessoas leigas que não entendem como esse processo funciona, parece muito fácil, né? Ver o suco na prateleira, mas na verdade esse processo, ele não é tão rápido assim, né, Patrícia? Muito pelo contrário, é na época do ano em que as temperaturas são as mais elevadas. Então, a gente está trabalhando numa cozinha com vapor, precisamos trabalhar com uma equipe de guerreiras que aceitam botar a mão na massa. E é um trabalho de bastante dedicação. Pode ter certeza que esse suco de uva que é ingerido durante todo o ano tem muito trabalho e muito amor envolvido. E aqui então é onde acontece a produção do vinho, o famoso vinho, né, Patrícia? Fala um pouco pra gente como funciona esse processo também. A gente percebe que tem muitas máquinas aqui dentro. E também pessoas trabalhando, né, o tempo inteiro. Então, conta pra gente como é esse processo para chegar ao famoso vinho na mesa das pessoas. Sim, a uva que chega aqui no mês de janeiro, o vinho vai ficar pronto em julho. Então, são 6 meses de dedicação até ele estar na garrafa pronto para ser consumido. E nós aqui nos especializamos na produção dos vinhos brancos da uva Goethe. Nosso maquinário ainda é semi-artesanal. Essa aqui é uma esmagadeira, onde a uva, então, ela sofre a separação dos gominhos para os galhos, né? Os gominhos, eles são direcionados para os tanques, então, é agora que começa esse processo, onde a uva é esmagada, fermentada e transferida para os tanques e vai havendo a decantação até o período onde ela está pronta para ser consumida. E agora chegou a parte boa, né, Patrícia? Que é a parte da degustação. E a Patrícia vai explicar pra gente qual foi a escolha para esse momento bem especial. Então, nós vamos abrir aqui um frisante da uva Goethe. Ele é bem leve, baixo teor alcoólico, próprio para um dia quente de verão. Chama frisante Nascondilho de Goethe. Espero que tu gostes. Vamos lá? Tintim. Tintim. Sim, Patrícia, cadê o meu? Adoro frisante, adoro espumante, adoro vinho branco, vinho tinto, uva Goethe, nosso tesouro aqui do Sul, né, pessoal? Luca, muito obrigada por contar essa história. A Patrícia também, Mazon, o pessoal todos de Uruçanga, que tem levado o nome de Santa Catarina justamente por conta da uva Goethe para todo mundo, né? É um nosso orgulho aqui do Sul.